Olá, alunos do sexto ano integral. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana número 3 da nossa apostila PET 3, que começa na página 66. Nossa unidade temática é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. O nosso tema específico, os povos antigos na América pré-colombiana. E aqui um detalhe, essa palavra pré-colombiana, ela se refere ao período de tempo anterior à chegada dos portugueses na América. Antes que os espanhóis chegassem aqui, que Cristóvão Colombo chegasse aqui, que os portugueses chegassem aqui, a América, todo o continente foi povoada por diversas etnias diferentes, por povos diferentes. Então, quando se fala de período pré-colombiano, se está falando do que aconteceu antes da chegada dos europeus, ok? Bom, aqui tem um texto e nessa atividade dessa semana é muito importante que vocês leiam os textos e leiam com atenção as perguntas, porque quase tudo que elas estão pedindo, a resposta está ou no texto ou até na própria pergunta. Então será importante ler tudo que está aqui, ok? Vamos lá para a atividade. Número 1. Segundo Alexandre Belmonte, vários termos têm sido usados para se referir à antiguidade do continente americano. História pré-colombiana, pré-história americana, história pré-hispânica nos países de colonização espanhola, história do pré-contato nos Estados Unidos, história pré-colonial. Todas essas perspectivas destacam a descoberta e subsequente invasão europeia do continente a partir de 1492, como um divisor de águas. Observe o mapa abaixo e logo em seguida responda as questões. Então vamos lá. Aqui está o mapa da América, que não está em boa definição, mas dá para ter uma ideia. Então começa aqui em cima, na América do Norte. Essa parte é chamada América Central. E aqui, América do Sul, ok? Nós estamos aqui nessa região, o Brasil fica mais ou menos aqui. Olha aqui o triângulo de Minas Gerais, né? O biquinho aqui de Minas, a gente está por aqui. Ok, vamos lá para as atividades. Qual continente está representado na imagem? Gente, é muito importante entender que tudo isso aqui, dessa pontinha aqui até aqui, é um continente só. Ele tem 3 divisões, América do Sul, América Central e América do Norte, apenas por questões políticas e culturais, mas é um continente só. Então, como chama esse continente? Bem tranquila, né? Vamos para B. O que as regiões em destaque representam? Então, vejam, existem várias cores e dentro dessas cores existem aqui alguns nomes. Aqui está uma legenda, né? Que infelizmente a definição não está muito boa, mas dá para ler pelo menos algumas palavras. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, se vocês tiverem a apostila no computador, vocês podem dar zoom. Olha só, tá vendo? Então dá para aumentar, ok? Você pode aumentar e diminuir. Então, o que a atividade está pedindo? O que as regiões em destaque representam? Olha só. Cada uma dessas regiões aqui está marcando o pertencimento de um determinado povo. Então é sobre isso que vocês devem refletir. Povos, aliás, que já existiram antes da chegada dos europeus. Vamos para C. Segundo o mapa, quais povos ocuparam a América na antiguidade? Então olha só, cada nome aqui é o nome de um povo que viveu aqui durante muito e muito tempo, assim como na América Central e na América do Norte. Vocês não precisam citar todos, basta citar 2, 3, 4, porque eu sei que está difícil de ler. Então aqueles que vocês conseguirem ler, vocês colocam aí, tá bom? Dos povos listados no mapa, quais deles você já ouviu falar ou já estudou? Então, você já ouviu falar em algum desses povos? Como, por exemplo, aqui na região onde hoje é o Brasil, Cariri. Aqui em cima, os Caraíbas. Olha só, aqui na região em que hoje é os Estados Unidos, Apaches.
Você já ouviu falar em algum desses povos? Então, o aluno deve responder dando a sua opinião. E por fim, para além dos povos representados na imagem, quais outros você conhece? Então aqui o aluno deve, além desses povos que estão representados no mapa, dizer se conhece algum outro povo que viveu nessa região e que não está no mapa. Então é uma questão também pessoal, tá bom? Vamos para 2. Os maias habitaram a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize, etc. Mesoamérica é essa região aqui, tá? Tiveram seu auge durante os séculos 3 e 10, período que ficou conhecido como Clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. Eles desenvolveram importantes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática. Segundo especialistas, entre todos os sistemas de escrita existentes na Mesoamérica, a escrita maia é considerada uma das mais desenvolvidas. Esse sistema de escrita foi fruto do intercâmbio cultural com a civilização olmeca, que anteriormente ocupou aquela região mexicana. Desprovido de um sistema alfabético, a escrita maia contava com um extenso conjunto de caracteres que representavam sons ou símbolos. Aqui um exemplo de escrita maia, né? Não está boa a imagem, mas dá para ter uma ideia, né? Tem alguns símbolos, ok? Então vamos lá. Sobre o sistema de escrita maia, responda de acordo com a imagem, como era a escrita maia. Então observa a imagem e observa esse enunciado aqui, você já mata essa questão. Levante hipóteses sobre a utilização da escrita na sociedade maia. Então aqui será necessário fazer uma pesquisa na internet, procurando informações que expliquem por que a escrita era importante para a sociedade maia. Também é tranquilo, basicamente vocês vão achar isso rapidinho, que é um assunto muito comentado. Depois, pesquise no livro didático ou na internet mais informações e curiosidades sobre a escrita maia. Então, novamente, sem segredo, pesquisa na internet e coloca aí o que você achou de interessante, as curiosidades que envolvem essa escrita maia. Vamos para a terceira. Assim como os maias, os astecas também desenvolveram uma escrita própria. O sistema de escrita asteca foi adaptado a partir de sistemas de escrita usados no México Central, como a escrita zapoteca. Não se preocupe com esses nomes estranhos, tá? Acredita-se que também a escrita mixteca descende da escrita zapoteca. A escrita asteca era, na realidade, uma proto-escrita pictográfica e ideográfica, expandidas por rebos fonéticos. Ao contrário da escrita maia, não existia um conjunto definido de símbolos ou de regras sobre a sua utilização. Em vez disso, os escribas astecas criavam composições individuais, cada um deles decidindo como representar as ideias que pretendia transmitir. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Ok. Uma escrita pictográfica é o tipo de escrita que utiliza imagens. Veja só, aqui, por exemplo, a gente tem um bicho, né? Parece um dragão, será que é uma cobra? Não dá para ver direito, né? Mas essa imagem, esse desenho, ele representa uma ideia. Então, isso é pictografia. E ideografia é um tipo de escrita com símbolos que representam também ideias. Por exemplo, vejam esse símbolo. O que será que ele representa? Então, para eles conseguiam se comunicar com desenhos e também com símbolos, ok? Então vamos lá. O que você consegue observar na imagem? Então o aluno deve olhar essa imagem com cuidado e dizer o que ele observa, é pessoal. Segundo o texto e a imagem, como era a escrita asteca? Então ele vai olhar a imagem e vai olhar essa introdução que está explicando como era a escrita dos astecas, ok? Depois, você consegue identificar o que está escrito no Codex Borbônicos? O que dificulta esse entendimento? Esse nome estranho, Codex Borbônicos, é o nome dessa imagem, tá vendo aqui, ó? Codex Borbônicos.
Então, você consegue identificar o que está escrito e o que dificulta esse entendimento? Então, o aluno deve olhar, ver se ele consegue entender o que está escrito, e se ele não entender, ele deve explicar por que ele acha que ele não entendeu. Vamos para D. Por que a escrita asteca não é considerado por muitos como um verdadeiro sistema de escrita? Aqui também está explicando isso, ok? E por fim, vamos para 4. Diferentemente dos maias e dos astecas, os incas, povos que habitaram o sul do continente americano, não desenvolveram um sistema de escrita. Porém, os funcionários do imperador utilizavam um instrumento que ficou conhecido como quipo. Abaixo podemos observar a representação de um quipo inca. Faça uma pesquisa no seu livro didático ou na internet e em seguida responda as questões abaixo. Então, observe essa figura, vamos lá. Olha só, aqui era como se fosse um sistema de cordas. Havia aqui uma corda mais espessa e dela vinham alguns fios mais finos. Observem que tem alguns nós. Então, através desses nós, que eram colocados em pontos diferentes, em quantidades diferentes, eles conseguiam de alguma forma se comunicar, principalmente no que se referia à contagem das coisas. Então vem a pergunta, o que era um quipo? Então você deve fazer uma pesquisa na internet, você vai achar também facinho, isso não é nenhum segredo, é fácil de encontrar. Como era feito um quipo? Então, ao pesquisar o que era, vocês vão ver como é que eles faziam. E por fim, qual era a função do quipo dentro da sociedade inca? Então, é um assunto interessante, vocês vão achar com facilidade e, basicamente, as atividades dessa semana nos mostram diferentes formas de comunicação e, principalmente, diferentes formas de escrita entre os povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, perguntem, estou aqui para ajudá-los, ok? Um abraço, até a próxima.